Ué, Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e convido a todos a deixar seus comentários, as suas perguntas neste vídeo, para que a espiritualidade selecione essas perguntas e possa responder através de mensagem mediúnica. Antes da prece inicial, convido a todos à leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o tempo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Amar em segredo. Semear com Cristo. Desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda a parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até ao fim. Prece inicial, por favor, Rubem. nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médium que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem,
Abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos Sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Rubão. O que vamos ler, meninas? Rosinha, por favor. Do livro dos Espíritos, questão 400. Emancipação da Alma, é o capítulo, 8. O sono e os sonhos. 640? Não, a questão é a 400. Desculpa. Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Pergunta 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Fecha seu microfone, por favor, Rosita. Eu não estou conseguindo. Ah, perfeito. É como se perguntasse se ao encarregado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o ter o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, inacreditável. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões, suas amarras e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas, simples vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? O sonho liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados.
Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão quando dormem, ou a mundos inferiores à terra, ou os chamam velhas afeições, ou em busca dos gozos, dos prazeres, quiçá mais baixos dos que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. É o que gera a simpatia na terra, é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com que acaba de passar 8, 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos, em nosso íntimo, que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm, que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir com seus amigos o céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sono é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer? Que isso quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto enquanto dormias. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso. Acrescida do que resulta do que fizestes, do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os humildes e simples criaturas têm? Acontecem também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, vacilantes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se, tornar-se como outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida e que ainda há pouco aludimos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos. Nós de que vos lembrais, e do contrário, cairei em contradições e erros funestos a vossas fé. Nota de Kardec. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência e de existências anteriores.
as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo real, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parece ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos pareceu quando sonhamos. É como se a narração se truncasse, frases ou trechos ao acaso, reunidos depois dos fragmentos restantes, nenhuma significação racional teria. Por que não lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade. E se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe. O corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio de órgãos corporais. Ou seja, quando estamos dormindo, quando estamos sonhando, as impressões que nos vêm dos lugares que tivemos, elas são entregues aos órgãos do espírito. E daí, quando tudo isso chega ao nosso cérebro, né, fica truncado, ficam fragmentos, e daí o cérebro autocompleta com coisas da nossa vida real. Aí, misturando o que nós vimos com coisas da vida real, fica aqueles sonhos que, como a gente diz, sem pé nem cabeça. Né? Comentários? Então, Fred, a ciência nossa, tão avançada, como dizem, eles tentam decifrar, né, esses fenômenos. Esse fenômeno que é o sonho, né? Imagina se a gente não tivesse o repouso, sonhos, que tanto às vezes trazem satisfação para a gente, às vezes também nos leva a fazer combates. Rubem, a sua voz deu uma pausada Contra aí. inimigos ferozes, que é um meio do espírito ter um momento de desligamento, né, do corpo material e se reunir aí com seus amigos aí do espaço, né? O que eu tenho observado ultimamente é que eu tenho tido sonhos nunca com pessoas conhecidas dessa vida material aqui. Eu sempre estou com pessoas diferentes, mas que eu conheço, né, de uma certa forma. Às vezes, né, estamos aí tentando resolver alguns problemas, não sei de que ordem, mas é muito interessante, né, essa questão para explicar sua origem e a necessidade que o humano tem, né? Conciliar o sono. E quantas descobertas científicas ou coisas importantes, trabalhos importantes, né, de escritores famosos, eles obtiveram através dos seus desdobramentos supostamente em sonhos, né? Sonhos até proféticos. Nós sabemos que durante todo o desenvolvimento da humanidade eles tiveram seus devidos registros, né? Em suma, ai de nós se não tivéssemos esses acessos, não, meus irmãos. Verdade, Rubem. Inclusive, né, vários ícones aí da história, né, não só sonharam com possíveis soluções de problemas que eles estavam enfrentando, né, de invenções, né, mas às vezes estavam num momento descontraído e de repente vem uma ideia de resolver um obstáculo, né? Acredito que todos nós, quando estamos numa situação que
que demanda aí energia, demanda a gente pensar fora da caixa. Muitas vezes a gente não sabe como resolver um determinado problema, né? Algo que sempre me ajudou foi fazer uma prece antes de dormir, né? Principalmente quando eu estava num dilema do que fazer, geralmente antes da doutrina espírita até eu pensava, bom, a primeira ideia que eu acordar vai ser o que eu vou fazer. E muitas vezes era o caminho certo a seguir, né? Interessante isso, né? Como nós somos guiados, né? Como nós não estamos jogados, né? Nesse mundo, né? Sem manual, sem nada, né? Nós temos uma direção que nos é dada, né? Mas a gente pode exercitar o nosso livre-arbítrio de não ouvir esses conselhos que vêm através dos nossos mentores ou de segui-los, né? E esses dias meu irmão estava na casa da minha mãe e assistiu um filme chamado Jogos Mortais, né? E ele perguntou se já assistiu. Eu assisti faz muito tempo, mas eu não assisto mais. Imagina à noite você assistir, né, Jogos Mortais e querer ter uma boa noite de sono, né? É impossível, né? Então, por isso que a gente tem que fazer a seleção do que a gente faz, do que a gente escuta, né? Se possível, ter uma leitura edificante antes de dormir, para que a gente possa se desligar, né, das coisas do mundo, e permitir que o nosso espírito, o nosso eu espiritual, se conecte com os nossos amigos espirituais, né, para que a gente possa receber orientações. Eu não lembro que livro que foi que acho que deve ser da série de André Luiz, que falava assim, né, que 2/3 da humanidade, quando dormiam, né, iam para lugares tenebrosos, né, para se entregar àquilo que gostavam, né, à bebida, ao sexo desenfreado, enfim, né, nós continuamos sendo em espírito o que somos no nosso dia a dia, né? Então, se a gente não fizer essa seleção, né? Não é questão de, né? Às vezes a gente escuta o pessoal falar, tá candidato a santo, né? Não bebe mais, não faz mais isso, não faz aquilo, né? E Jesus era extremamente prático, né? Eu demorei muito para entender que, né, todos os ensinamentos de Jesus são extremamente práticos, né? É que quando a gente escolhe fazer coisas edificantes, coisas no bem, a gente não se filia mais ao caminho do mal, né? Porque o mal não é só aquele mal deliberado, né, de prejudicar os outros, né? Os nossos irmãos inferiores, eles escolhem as nossas energias negativas e utilizam para o mal, né? É como quem fuma, por exemplo, maconha, que acha que só está prejudicando a si mesmo. Na verdade, a pessoa está alimentando todo o mundo do crime, né? E os nossos comportamentos ruins, os nossos vícios, alimentam esses irmãos inferiores, né? Porque eles não têm mais corpo físico, eles necessitam de nós para fluir desses prazeres, desses desejos, né? E nós somos as vaquinhas deles, né? Eles nos utilizam para ter esses prazeres. Comentários? Não, Pedro. Perfeito, então.
Vamos fazer então as nossas ligações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, reunidos em nome dele. Agradecer pelo auxílio de toda a espiritualidade superior, que se dirige a cada uma das nossas casas, promove a limpeza espiritual do ambiente, traz aqueles irmãos que necessitam tanto dessas palavras como nós mesmos, que sempre que nós falamos, primeiro sempre é para nós, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, se fulano tivesse aqui ouvindo isso, né? Mas primeiro é sempre para nós. Nós somos os maiores necessitados, os que melhor se aplica esses conhecimentos tão consoladores. E vamos então pedir a Jesus que ampare todos aqueles muito mais sofredores do que nós, no mundo dos espíritos, né, que estão sofrendo por terem desencarnado antes do tempo. Fala aqui dos nossos irmãos suicidas. Que você que está em casa nos ouvindo possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente, infelizmente tiraram a própria vida num ato de insensatez, de rebeldia contra as leis do Criador, para que essas pessoas, esses espíritos, recebam toda a misericórdia divina, que eles possam ser atendidos, recomeçar os seus caminhos, ainda que com a sua parcela de sofrimento que nós sabemos. De nossa parte, nós lembramos do Charles, do Fred, do Elias, do Alan, do Bruno, da Verena, da Juliana, da Gabriele e tantos outros que, infelizmente, escolheram essa opção. Vivermos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que sofrem difíceis e complexas obsessões. E nós sabemos que, no universo de causa e efeito, esses irmãos violaram a confiança dos que os perseguem. E, infelizmente, estes não conseguiram perdoá-los. Então, vamos pedir a Jesus o amparo para que essas brigas, essas vinganças de séculos a fio possam ser resolvidas. E que agora cada um de nós pense naquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos sejam amparados. Peçamos também o concurso dos bons espíritos para os nossos irmãos e irmãs que detêm o poder na Terra. Tarefa tão difícil e tormentosa, em que muitas vezes não deixo de pensar que é muito provável que se eu tivesse uma posição de destaque, de poder, de recursos monetários, de fama, de beleza, muito provavelmente eu falharia mais uma vez. Então, todas essas limitações que estão presentes na vida de cada um de nós, elas funcionam como freios, como contrapesos, como um pai amoroso que impede o seu filho de colocar a mão no fogo, porque, segundo os bons espíritos, somos crianças espirituais ainda. Estamos apenas arranhando a superfície de todos esses conhecimentos maravilhosos que a doutrina espírita vem nos trazer. E peçamos também
por todos os indivíduos que fazem o bem e não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos que Jesus nos ampare para que continuemos a trilhar esse nosso caminho da evolução espiritual, para que possamos concorrer para a sua obra com os nossos próprios esforços, ainda que pequenos, pois ele nos prometeu um mundo de regeneração. Mas nós temos a tarefa de emendar a nós próprios, de fazermos melhores escolhas. E ainda que possamos falhar vezes sem conta, escorregar muito ainda, a nossa falta de astúcia no errar, o nosso jeito, a nossa vontade, sem pressa, sem pausa de querer acertar. Isso nos garante tantas oportunidades quanto forem necessárias, e auxílio dos bons espíritos que nos cercam e que nos acompanham, protegendo os nossos passos, ainda que não possamos percebê-los, porque são muitos. Cada um de nós tem uma equipe dedicada de espíritos que está ao nosso redor. Agradeçamos então toda essa ajuda e peço ao nosso amigo Rubem que faça a prece de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, obrigado, gente. Deus abençoe. Com Deus.